Há um momento na vida de cada ser humano em que algo dentro dele simplesmente se rompe. Não se trata de tristeza comum, nem de uma raiva passageira. É mais fundo, mais enraizado, é como se a alma, exausta, se recusasse a continuar carregando o peso das expectativas dos outros, a sustentar relações que apenas drenam sua energia vital, a insistir em papéis que já não têm nada a ver com sua essência. Esse instante silencioso e ao mesmo tempo devastador é o que Carl Jung identificou como o início do verdadeiro processo de individuação, o momento em que a máscara social cai e o ser autêntico começa a emergir das profundezas. O mais curioso é que esse chamado não chega com grandes anúncios. Não há fogos de artifício no céu, nem uma data marcada no calendário. Ninguém avisa. Hoje é o dia em que você vai se libertar. Ele simplesmente acontece. E acontece justamente quando menos esperamos, mas paradoxalmente, quando mais precisamos. Ele chega após longos períodos em que você tentou se convencer de que vai melhorar. Você se diz, se eu me esforçar mais, se eu for mais paciente, se eu esconder melhor a minha dor, talvez tudo se encaixe, mas não se encaixa. Nunca se encaixa. A alma conhece a verdade e, em silêncio, cobra o preço de ignorá-la. É nesse ponto de esgotamento emocional e psíquico que surge a decisão de dizer, chega, e não enxergava esse momento como um simples colapso. Para ele, não era um capricho da mente cansada, nem uma crise de humor, era algo maior. Uma convocação do inconsciente. Um chamado profundo da psique, para que o indivíduo deixe de viver apenas para fora, menos tentando agradar, provar, sobreviver e comece a escutar a vida interior que há muito espera por atenção. Esse grito silencioso pode ter ecoado dentro de você por anos, abafado pelo barulho das obrigações, das cobranças sociais e das máscaras que acreditou precisar vestir. Mas chega o dia em que esse grito não pode mais ser ignorado. Jung dizia que a psique ela não suporta ser traída. Por tempo indefinido, ignorar quem você é, fingir que está tudo bem, viver apenas em função das expectativas externas, tudo isso cria rachaduras na alma. E quando essas rachaduras se acumulam, o inconsciente encontra sua própria forma de exigir ser ouvido, seja em um colapso emocional, em um vazio profundo ou até mesmo em uma sensação estranha de que a vida perdeu o sentido. Mas ao contrário do que muitos pensam, esse não é o fim, é o começo. Esse colapso é, na verdade, uma abertura e o ponto inicial da jornada de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, de reconciliar sua consciência com o vasto mundo interior que você vinha evitando. E chamava isso de um chamado inevitável. Porque cedo ou tarde, todo ser humano é confrontado com a verdade de si mesmo. Você pode adiar, pode se distrair, pode se esconder atrás de papéis sociais, mas a psique sempre retorna. Ela exige autenticidade, ela exige que você olhe para dentro. E talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez sinta essa exaustão silenciosa, essa sensação de que a vida como você a tem vivido já não serve. Se for o caso, entenda. Não é fraqueza, não é falha, é sua alma pedindo passagem. É Jung sussurrando através dos símbolos da sua própria dor. Pare de viver para fora e comece a viver para dentro. Esse chamado é assustador porque significa mudança, ruptura e muitas vezes a perda de tudo aquilo que antes parecia essencial, relações, certezas, identidades, mas é também a maior oportunidade de liberdade que a vida pode lhe oferecer. No fundo, o que Enyo nos ensinou é que a psique não deseja destruir você, ela deseja revelar quem você realmente é. Uma vez que o inconsciente se faz ouvir, tudo muda. Não se trata de uma preferência momentânea, de uma vontade que pode ser adiada ao sabor das circunstâncias. É algo mais radical. A psique propõe um desvio de rota. Quando você realmente decide soltar o que não lhe pertence, padrões, papéis, relacionamentos, crenças menos, algo se rompe que não pode simplesmente ser costurado de volta. A pessoa que você era começa a ceder lugar a alguém novo, mais íntegro, mais consciente, mais próximo do seu self. Observe com atenção. Muitas pessoas acreditam que dizer chega é um ato de rebeldia, um desabafo dramático. Eu afirmo, é um ato de amor. Amor por si mesmo. A verdadeira coragem não se anuncia com gritos,
mas com a firme decisão de não se submeter mais àquilo que corrói a alma. Esse ponto é o começo do processo de individuação, menos a jornada de tornar-se inteiro, de alinhar a consciência com o conteúdo profundo do inconsciente. E então vem a pergunta inevitável: por que é tão difícil largar aquilo que nos faz mal? Mesmo quando sabemos, com toda razão, que deveríamos fazê-lo, a resposta é incômoda, mas precisa ser ouvida. Construímos ao longo do tempo nossa identidade em torno das feridas e das justificativas, criamos narrativas que nos definem. Isso é o que mereço. É assim que a vida é. Não tenho escolha. Se eu sair disso, fico sozinho. Essas histórias não são inocentes. São condicionamentos formados por experiências, traumas, educações e muitas vezes por complexos que se tornaram donos de nossas vidas. O que chamamos de complexos são pequenos reinos autônomos dentro da psique que operam por sua própria lógica. Eles se alimentam de repetição, drama e confirmação. Um complexo de abandono, por exemplo, vai buscar em cada relação sinais que confirmem a antiga ferida menos. E quando encontra, reage como se sua sobrevivência dependesse disso. Assim, mantemos padrões destrutivos porque eles nos dão, paradoxalmente, algo familiar, uma sensação de identidade, mesmo que dolorosa. É mais fácil permanecer na dor conhecida do que arriscar a incerteza do desconhecido. Além disso, existe a persona menos a máscara que mostramos ao mundo. Ela foi construída para nos proteger, para assegurar que sejamos aceitos. Mas quando a persona se torna a carta de identidade, passamos a negar partes nossas que a contradizem. E aquilo que se nega não desaparece, torna-se sombra. A sombra acumulada reclama presença. O grito do inconsciente muitas vezes é a sombra exigindo integração. Mostre-me, integre-me, pare de me projetar no outro. Projeções, sim, quantas vezes você atribuiu ao outro aquilo que na verdade é seu. Projetamos nossas fraquezas, desejos e medos sobre parceiros, chefes, amigos, e então reagimos àquilo que acreditamos ver, não ao que realmente está diante de nós. Essa é a razão pela qual nos agarramos, porque a tensão não reside no mundo externo, mas naquilo que carregamos internamente e recusamos enfrentar. E um ensinou que o sofrimento muitas vezes é um professor disfarçado. Ele fala por meio de sintomas, repetições, compulsões, e o primeiro passo para ser aluno desse professor é reconhecer que a narrativa que você conta a si mesmo pode ser falsa e limitante. Quando você percebe que tentou escrever sua história a partir do olhar do outro, da família, da cultura, da classe social, e não do seu próprio centro, então se abre a possibilidade de reescrevê-la. Reescrever é doloroso porque implica perda, perde-se a segurança das certezas externas, a visibilidade que a máscara oferecia, a previsibilidade do papel social, mas isso é ganho real. Ganhamos autenticidade, coerência interior e, finalmente, liberdade para escolher. A liberdade que brota daí não é libertinagem. É responsabilidade consigo mesmo decidir a cada dia agir de acordo com aquilo que, após investigação séria, reconhecemos como verdadeiro em nós. Pratique agora uma pergunta que frequentemente proponho aos que me procuram. Qual pequena mentira você tem contado a si mesmo diariamente? Faça um inventário honesto. Então pergunte: se eu parasse agora de alimentar essa pequena mentira, o que poderia acontecer? Se a resposta traz medo, essa é exatamente a zona onde o trabalho de individuação começa. Escreva nos comentários uma frase simples que marcou sua decisão de mudança a menos. Por exemplo, eu escolho não ser definido pela dor do passado e descreva em uma ou duas linhas qual foi a primeira pequena atitude que você tomou em direção a essa liberdade. Compartilhar é parte do processo. Ao verbalizar, você tira o segredo do escuro e o traz à consciência. E se este conteúdo ressoa com você, inscreva-se no Mentalidade Inabalável. Ative o sininho para seguir essa jornada profunda, bloco a bloco. Aqui não oferecemos respostas prontas. Oferecemos um espelho e, se você aceitar olhá-lo, a transformação começa. No próximo bloco, vamos trabalhar sobre como os complexos se formam e como, passo a passo, podemos desarmar essas estruturas internas que nos prendem, transformando o sofrimento em matéria-prima para a individuação. Toda busca pela evolução interior exige uma travessia inevitável.
o encontro com a própria sombra. Não é possível individual sei, isto é, tornar-se inteiro, sem antes olhar de frente para o que foi rejeitado, escondido ou esquecido dentro de si. A sombra é composta por todos os aspectos da psique que a consciência julgou inaceitáveis. Desde cedo aprendemos a ocultar aquilo que não seria bem visto, os impulsos, os desejos, as vulnerabilidades, as cóleras, as vontades que destoavam do que a sociedade, a família ou a religião esperavam de nós. Assim, fomos nos adaptando, vestindo uma persona para sobreviver. Mas aquilo que foi reprimido não deixou de existir. Apenas se deslocou para as profundezas da alma, aguardando o momento em que voltaria a si. Manifestar, e ele volta, sempre. A sombra retorna em padrões repetitivos de sofrimento, nos relacionamentos que machucam, nos conflitos aparentemente sem explicação, na ansiedade que corrói em silêncio, nos pensamentos que tentamos afastar, mas insistem em se fazer ouvir. Ela aparece também nas nossas projeções. Vemos no outro exatamente aquilo que recusamos em nós. O julgamento que fazemos de alguém quase sempre é um reflexo de uma batalha inconsciente que ainda não aceitamos enfrentar. Quando você diz chega, esse é o momento em que, sem perceber, está aceitando o convite da sombra. É o instante em que começa a desmontar o sistema de crenças que o manteve aprisionado. É o início de uma morte simbólica, e toda morte, mesmo simbólica, é dolorosa. Dói porque não estamos apenas soltando situações externas, uma relação, um trabalho, uma dinâmica. Estamos soltando versões de nós mesmos. Versões que foram companheiras por anos, que serviram como escudo, como muleta, como desculpa para não arriscar o desconhecido. Quando decidimos abrir mão delas, é como se uma parte de nós fosse arrancada. E, naturalmente, o inconsciente reage. Ele envia sinais, desperta medos, suscita dúvidas. Você começa a se perguntar, será que fiz a escolha certa? E se eu estiver me enganando? E se eu me arrepender? Esses questionamentos não são prova de erro, mas parte essencial do processo. São os últimos esforços do velho eu para se manter vivo. Aqui está a verdade, que poucos querem encarar para nascer. Um novo ser, o antigo, precisa morrer. E essa morte ela não acontece de forma pacífica. Ela exige lágrimas, exige noites em claro, exige o silêncio de quem encara o próprio espelho e não reconhece mais o rosto refletido. Mas é justamente nesse espaço de vazio que a transformação começa. E um dizia que não há despertar da consciência sem dor. E acrescentava, as pessoas farão de tudo, até mesmo as coisas mais absurdas, para evitar enfrentar a própria alma. Mas quando você decide atravessar, em vez de fugir, que parecia um abismo, se torna passagem. Nesse momento, você descobre algo paradoxal. A sombra, que parecia um inimigo terrível, é na verdade uma aliada. Ela guarda a energia vital que você reprimiu, a força criativa que foi negada, o poder de viver com intensidade. Integrar a sombra não significa entregar-se ao caos e seus impulsos, mas sim reconhecê-los, aceitá-los como parte de si e aprender a canalizá-los de maneira consciente. A verdadeira liberdade não está em apagar a sombra, mas em deixá-la participar da dança da vida, pois só quando acolhemos nosso lado obscuro podemos, enfim, habitar nossa luz sem ilusões. Eu lhe pergunto, quais partes de você foram exiladas e pedem para voltar? Que desejos, emoções ou talentos foram soterrados por medo de julgamento? O processo de individuação começa quando você se permite recolher esses fragmentos esquecidos e devolve-los ao todo do seu ser. E lembre-se, todo renascimento é precedido de uma morte. Ao deixar para trás a versão que já não serve, você abre espaço para uma vida que pulsa com autenticidade. E essa vida pode ser assustadora no início, mas é infinitamente mais verdadeira do que a prisão confortável do velho eu. Deixe nos comentários qual parte de si mesmo você sente que ainda esconde. Ao escrever, você começa a iluminar a sombra. E esse já é um passo decisivo para integrá-la. E se essa reflexão toca sua alma, inscreva-se no Mentalidade Inabalável. Aqui, cada bloco é um convite para olhar mais fundo em si.
mesmo para atravessar o desconforto e encontrar a liberdade que só nasce da autenticidade. No próximo bloco, exploraremos como esse encontro com a sombra não é o fim, mas o portal para a verdadeira coragem, o início da construção de um novo eu, mais inteiro, mais consciente e mais próximo do self. É nesse ponto que muitos desistem, que muitos retrocedem e preferem voltar ao terreno conhecido, ainda que doloroso. O medo se torna intenso, quase sufocante. Mas aqui está uma verdade essencial. O medo não é sinal de erro. O medo é sinal de mudança. O inconsciente, em sua função primordial, busca manter você no previsível, no habitual, no território já mapeado. Ele não se preocupa com sua felicidade, mas com sua sobrevivência. Para o inconsciente, qualquer passo rumo ao desconhecido soa como ameaça. Por isso, quando você decide romper padrões, soltar amarras e enfrentar sua sombra, o sistema interno reage como se estivesse diante de um perigo real. E é aqui que a verdadeira batalha começa. A luta entre o conforto paralisante do velho eu e a incerteza vibrante do novo. Se você conseguir resistir à tentação de voltar atrás, se conseguir atravessar o caos inicial sem ceder ao pânico, algo extraordinário acontece. Você começa a recuperar a energia que estava dispersa. Carl Jung descrevia esse fenômeno como um tipo de renascimento psíquico. Durante anos, talvez décadas, sua energia vital esteve fragmentada, aprisionada em situações que drenavam sua alma. Cada vez que você se forçava a permanecer em um relacionamento vazio, entregava uma parcela de sua força. Cada vez que silenciava uma emoção para não incomodar, entregava outra parte. Cada vez que vestia uma máscara para ser aceito, renunciava a mais um fragmento de si. Esse processo é lento e insidioso. Aos poucos, a pessoa vai perdendo a vitalidade, até que um dia desperta e percebe que já não reconhece a si mesma. Mas quando você toma a decisão corajosa de soltar, de abandonar o que não ressoa mais com sua essência, menos essa energia retorna. É como se fios invisíveis, antes conectados a realidades que sugavam sua alma, finalmente se rompessem, liberando a força que é sua por direito. É nesse instante que a vida começa a ganhar nova cor. O que antes parecia impossível, de repente se torna viável. O que antes parecia essencial, de repente perde o sentido. O que antes ocupava tanto espaço, de repente já não importa. E aqui está algo que quase ninguém menciona. Atravessar esse processo não devolve apenas energia, ele devolve algo ainda mais precioso, o amor próprio. Porque é impossível soltar aquilo que te diminui sem, ao mesmo tempo, se escolher. É impossível atravessar a sombra sem aprender a se acolher. Ao dizer não ao que te destrói, você está dizendo sim a si mesmo. E esse sim é revolucionário. Jung acreditava que esse amor próprio não é egoísmo, mas a fundação de toda a vida autêntica. Somente quando você se escolhe, pode se relacionar com os outros de forma verdadeira. Somente quando você se respeita, pode amar sem mendigar. Somente quando você reconhece sua dignidade interior, pode caminhar no mundo com firmeza e serenidade. Mas não se engane, esse amor próprio não surge como um presente imediato. Ele nasce aos poucos, como uma chama que começa fraca e tremulante, mas que se fortalece a cada decisão coerente com sua essência. É como se cada passo em direção à autenticidade fosse um sopro que alimenta esse fogo interno. O processo é doloroso, sim, muitas vezes solitário, mas é nesse caminho que você descobre a força silenciosa que sempre esteve dentro de si, adormecida sob camadas de medo e condicionamento. E então, algo profundo se revela. Você já não precisa mais da aprovação constante dos outros, porque encontrou um alicerce dentro de si. Você já não precisa mendigar por amor, porque descobriu uma fonte inesgotável no seu próprio coração. Você já não precisa se agarrar a ilusões, porque encontrou a coragem de viver com o real. Esse é o verdadeiro sentido de individuação. Não se trata de se tornar perfeito ou imune às dores da vida, mas de se tornar inteiro, reconciliado com todas as suas partes, luz e sombra, fraquezas e forças, perdas e conquistas.
O medo inicial foi apenas o guardião do portal. Agora que você atravessou, descobre que atrás dele havia uma vida mais vasta, mais plena e mais verdadeira. E você, está disposto a atravessar esse portal? Ou prefere permanecer no conforto estéril do velho eu? Compartilhe nos comentários qual decisão você sabe que precisa tomar, mas o medo ainda te impede. Talvez ao escrever você encontre o primeiro fio dessa coragem que já está dentro de você. No próximo bloco, veremos como essa energia recuperada não apenas transforma a sua vida interior, mas também começa a refletir em todas as áreas externas, menos nas relações, nos sonhos, no propósito. O amor que nasce depois do chega é diferente de tudo o que você já sentiu. Ele não pede permissão, não depende da validação de ninguém, não precisa ser aprovado por olhos externos. É um amor silencioso, mas inabalável, que surge do simples fato de você finalmente reconhecer: eu sou suficiente, exatamente como sou. E é nesse instante que a vida começa a se transformar de maneira irreversível. Você deixa de correr atrás do que nunca foi seu, deixa de aceitar migalhas emocionais, deixa de acreditar que precisa ser salvo por alguém, porque percebe que o poder de se salvar sempre esteve dentro de você. Nesse ponto, o alinhamento acontece de forma quase natural. Não é que o universo premia a sua escolha, é que você finalmente entrou em sintonia com aquilo que sempre foi seu por direito. Os relacionamentos começam a se reconfigurar, portas que pareciam trancadas se abrem, oportunidades surgem do nada. Não porque você mudou o mundo lá fora, mas porque mudou a si mesmo. Mas aqui está algo que poucos entendem. Esse processo não termina quando você descobre o amor próprio. Pelo contrário, ele é apenas o começo. Porque a partir desse despertar, surge um novo desafio: sustentar esse amor. Escolher-se todos os dias, não voltar aos velhos padrões que antes te aprisionavam. Antes, talvez você justificasse atitudes tóxicas, fechasse os olhos para sinais evidentes, aceitasse menos do que merecia em nome da companhia ou do medo da solidão. Mas depois do chega, você não consegue mais se enganar da mesma forma. Sua percepção muda. O que antes você tolerava, agora se torna insuportável. O que antes você normalizava, agora salta aos seus olhos como algo que já não pertence à sua vida. Esse é o verdadeiro poder do amor próprio. Ele não apenas te fortalece, ele redefine completamente o que você aceita, o que você escolhe e o que você constrói daqui para frente. Mas agora, com essa nova consciência de si mesmo, você não consegue mais se enganar. É como se tivesse despertado de um sono profundo e pela primeira vez pudesse enxergar a vida sem filtros. O que antes parecia aceitável se torna intolerável. As desculpas que você repetia para se convencer já não fazem sentido. E é justamente aqui que acontece uma das maiores transformações. Você passa a enxergar as pessoas como realmente são, e não como gostaria que fossem. Durante anos, talvez você tenha acreditado que se fosse bom o suficiente, leal o bastante, compreensivo além da conta, poderia mudar alguém. Que seu amor seria tão intenso que cedo ou tarde faria o outro perceber o seu valor e corresponder à altura. Mas agora você entende a verdade dura e libertadora. Não importa o quanto você ame, você jamais poderá preencher o vazio de alguém que se recusa a prinquelou por si mesmo. Jung dizia que uma pessoa que não integrou sua própria sombra inevitavelmente projeta seus conflitos internos nos outros. É por isso que tantas relações se tornam círculos viciosos, onde os mesmos padrões de dor se repetem indefinidamente. Quem não encara a própria escuridão busca inconscientemente alguém que sirva como espelho de suas feridas, e muitas vezes você foi esse espelho. A diferença é que agora você percebe, você não se perde mais no labirinto das justificativas. Você entende que o peso que carrega não é seu, mas sim a sombra que o outro se recusa a enfrentar. E nesse instante você se liberta de uma das maiores ilusões, a de que o seu amor pode salvar quem ainda não escolheu se salvar. Chegar a esse ponto significa que você não pode mais fingir, não pode mais se enganar. Aquilo que no passado você aceitava ou justificava, agora se apresenta diante de você com toda a clareza. É como se você despertasse de um longo sono, vendo a vida pela primeira vez, sem filtros, sem as lentes distorcidas do medo ou da expectativa alheia. O que antes parecia tolerável,
agora se torna insuportável. As desculpas que você repetia para acalmar sua consciência, justificando comportamentos ou situações que o machucavam, simplesmente não funcionam mais. É nesse instante que ocorre uma transformação profunda. Você começa a enxergar as pessoas e as situações como realmente são, sem o véu da idealização. Durante anos, você se convenceu de que se esforçasse o suficiente poderia mudar alguém. Que sua dedicação, paciência, compreensão e lealdade fariam o outro perceber seu valor, reconhecer seu esforço, corresponder ao amor e respeito que você oferecia, mas a realidade é dura e libertadora. Nada disso é sua responsabilidade. O vazio interno de alguém não é sua tarefa para preencher. Amar não é reparar. Amar não é substituir a jornada de autodescoberta do outro. Nos ensinou que quando uma pessoa não integrou sua sombra menos essas partes reprimidas de si mesma, os medos, desejos, impulsos e aspectos rejeitados, ela projeta seus conflitos internos nos outros. É assim que surgem padrões repetitivos em relacionamentos. A mesma dor, as mesmas frustrações, os mesmos ciclos de decepção. Uma pessoa que não confrontou sua própria escuridão busca, inconscientemente, um espelho que reproduza seus dilemas. Muitas vezes, você foi esse espelho refletindo dor e expectativas que não eram suas, mas que carregava por empatia ou pela tentativa de manter a harmonia. Com a nova consciência de si mesmo, você percebe que precisa romper esse ciclo. A primeira medida não é mudar o outro, mas mudar a si próprio. É reconhecer sua própria sombra, aceitar suas imperfeições e integrar suas forças e vulnerabilidades. Ao fazer isso, você começa a compreender que os relacionamentos verdadeiros não se baseiam em projeções ou expectativas irrealistas, mas em presença, respeito mútuo e autenticidade. Nesse momento, algo extraordinário acontece. Você deixa de depender da aprovação dos outros para se sentir completo. O amor próprio, que nasce da consciência de si mesmo, torna-se uma força transformadora. Ele redefine a maneira como você se relaciona com o mundo. Você deixa de aceitar migalhas emocionais, de justificar atitudes prejudiciais e de se sacrificar em nome de expectativas que nunca foram suas. Você entende que só pode oferecer ao outro aquilo que é genuinamente seu e que não cabe a você reparar feridas que não são suas. Ao integrar a sombra, você também desenvolve discernimento. Jung dizia que a maturidade psíquica não é medida pela ausência de conflito, mas pela capacidade de reconhecê-lo e responder a ele de forma consciente. Você aprende a identificar relacionamentos que enriquecem e aqueles que drenam sua energia. Você passa a perceber padrões tóxicos antes de se envolver neles, porque sua consciência se tornou um guia, não mais refém de velhos condicionamentos ou ilusões. E aqui está a beleza desse processo. Quanto mais você se conhece e se aceita, mais autêntico se torna. Sua presença deixa de ser uma tentativa de agradar ou controlar e se torna uma força magnética de verdade. Pessoas e oportunidades começam a se alinhar naturalmente ao seu redor, não porque você força algo, mas porque você está coerente consigo mesmo. É como se a vida respondesse à integridade de sua alma. Mas não se engane, essa travessia não é simples, nem rápida. Integrar a sombra é um trabalho contínuo, diário, exigente, que exige coragem para encarar o que antes você ignorava. Mas cada passo, por menor que seja, traz liberdade. Cada decisão de soltar expectativas irreais, cada momento de honestidade consigo mesmo, devolve energia, clareza e paz interior. Jung afirmava que a individuação, o processo de se tornar um ser completo e consciente, é a missão mais profunda do ser humano. E parte essencial dessa jornada é aprender a diferenciar o que é seu do que pertence à sombra do outro. É compreender que a vida só floresce plenamente quando você caminha livre das projeções alheias, livre das expectativas que aprisionam, livre do peso de tentar preencher vazios que não são seus. E então, um convite final, reflita. Quais relações em sua vida estão baseadas em projeções? Quais vínculos drenam sua energia em vez de enriquecê-la? Escreva nos comentários qual relação você sente que precisa transformar ou liberar para finalmente se tornar inteiro. Se você sentiu essa reflexão tocar sua alma, inscreva-se no Mentalidade Inabalável. Aqui, exploramos a psicologia profunda de Carl Jung para ajudá-lo a olhar para dentro,
encarar sua sombra e transformar sua vida de dentro para fora. Quando você finalmente decide romper com aquilo que não ressoa mais com sua essência, é natural sentir um vazio momentâneo, um desconforto sutil que desafia sua mente e seu coração. E Jung nos ensinou que o inconsciente não busca apenas conforto. Ele busca transformação. E toda transformação verdadeira passa por um período de caos, uma fase em que tudo que parecia sólido se desfaz, deixando espaço para que algo mais autêntico e profundo possa emergir. Durante essa fase, é comum sentir nostalgia, como se o passado chamasse você de volta, momentos em que surge a dúvida: será que fiz a escolha certa? E se eu não encontrar algo melhor? Mas é preciso compreender que essa sensação não é sinal de fracasso. Ela surge porque sua psique ainda não se acostumou com a liberdade recém-descoberta. O conhecido, mesmo que tóxico ou limitante, é confortável. A mudança, por outro lado, exige coragem, resistência e confiança em si mesmo. Essa sensação de perda é temporária. Jung nos lembra que, uma vez despertos, nunca mais podemos voltar à pessoa que éramos antes da consciência surgir. Aquele eu que tolerava relações que drenavam energia, que aceitava migalhas emocionais, que escondia sua sombra para agradar ou evitar conflitos, não existe mais. Você não pode e não deve retornar a essa versão limitada de si mesmo. E é exatamente nesse ponto que a magia começa a acontecer. Quando você se alinha com seu valor, quando reconhece e abraça sua própria integridade, você começa a vibrar em uma frequência diferente. E nos ensinava que o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Tudo que você experienciou, pessoas, situações, sucessos e fracassos, foi um espelho daquilo que carregava dentro de si. Dúvidas, medos, inseguranças, carências. Agora, ao perceber sua força interior e seu amor próprio, o reflexo muda. As pessoas com quem você antes se relacionava, que não estavam alinhadas com sua jornada, começam a se distanciar naturalmente. Não porque você tenha feito algo contra elas, mas porque elas já não ressoam com a nova frequência que você emite. As situações que antes pareciam inevitáveis ou sufocantes deixam de ter poder sobre você. O mundo se reorganiza para refletir a coerência que você encontrou dentro de si. É um fenômeno silencioso, quase imperceptível no início, mas profundo em seu impacto. E afirmava que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, não é uma corrida para conquistar, controlar ou agradar. É um mergulho contínuo dentro de si mesmo, onde cada descoberta sobre seu valor, cada integração da sombra, transforma o modo como você se relaciona com o mundo. O caos inicial que você sente não é algo a temer, mas a abraçar. Ele é o campo fértil, no qual o novo brota. É o limiar entre a vida que você conhecia e a vida que realmente merece. E nesse espaço você aprende a distinguir entre o que precisa ser carregado e o que deve ser deixado ir. Você aprende a confiar na própria intuição, a respeitar seus limites e a se colocar em primeiro lugar sem culpa. Então, uma realidade poderosa se revela. Quanto mais você se conecta com sua autenticidade, mais o mundo ao seu redor se transforma. Pessoas que vibram na mesma frequência, que respeitam seu valor e sua integridade, começam a aparecer. Oportunidades que antes pareciam inacessíveis ou invisíveis surgem de forma natural. Não há esforço compulsivo, não há ansiedade tentando controlar cada resultado, há apenas a força serena de alguém que se conhece e se escolhe todos os dias. A verdadeira liberdade, como o Jung descreveu, não é a ausência de desafios, mas a capacidade de permanecer íntegro, coerente e presente mesmo em meio às incertezas. É o poder de dizer não sem culpa, de estabelecer limites sem medo, de amar sem se perder, de se abrir para o mundo sem depender da aprovação alheia. É a liberdade que nasce quando você integra sua sombra, acolhe suas imperfeições e se permite ser inteiro. E aqui está o convite. Reflita sobre seu próprio percurso. Quais velhos padrões você ainda carrega? Quais relações ou situações insistem em refletir sombras que não são suas? Comente abaixo qual hábito, relação ou medo você sente que precisa liberar para finalmente viver sua autenticidade. Ao compartilhar, você não apenas se fortalece,
mas também inspira outros a fazerem o mesmo. Se esse vídeo está tocando sua consciência, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, deixe seu like e ative as notificações. Aqui exploramos a psicologia profunda de Carl Jung, trazendo reflexões para transformar sua vida de dentro para fora. Quando você finalmente diz chega, quando decide soltar aquilo que há muito não lhe serve, algo profundo acontece. Tudo aquilo que antes tolerava, agora se torna insuportável. Não se trata de arrogância ou exigência excessiva, mas de um despertar interno. É o momento em que você percebe que está estabelecendo novos padrões para si mesmo, padrões de respeito, de autocuidado e de amor próprio. Aquilo que antes parecia aceitável, agora já não se encaixa em sua vida, porque você se tornou alguém que se respeita, alguém que reconhece seu próprio valor e sua integridade. É aqui que muitos tropeçam. O processo de transformação não é linear. Existem dias de avanço e noites de dúvida, momentos em que você sente que tudo se alinha e outros em que parece ter retrocedido. Mas Jung nos ensinou que isso é natural. A verdadeira individuação, o caminho para se tornar um ser inteiro, exige paciência, resiliência e coragem para permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. O maior perigo nesse processo não é o fracasso, mas o medo do vazio. O vazio pode ser assustador. Ele aparece como um espaço onde antes havia segurança, mesmo que essa segurança fosse ilusória, é o espaço onde antigas relações, hábitos e crenças que não lhe serviam mais foram deixados para trás. E é exatamente nesse vazio que a transformação verdadeira começa. Jung dizia que o inconsciente utiliza o vazio como campo fértil. É nesse espaço que surge a oportunidade de se reinventar, de se conhecer mais profundamente, de integrar partes esquecidas de si mesmo e de perceber a vida de forma mais clara. Quando você resiste à tentação de preencher esse espaço imediatamente com velhos padrões ou relacionamentos que não são saudáveis, algo extraordinário acontece. A clareza começa a surgir, você enxerga quem você realmente é, sem filtros, sem máscaras, sem a necessidade de agradar aos outros ou de se justificar. É nesse momento que a autenticidade começa a florescer. E quando você se torna autêntico, naturalmente atrai para sua vida aquilo que realmente ressoa com sua essência. Afirmava que o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Tudo que você experimenta, menos pessoas, oportunidades, desafios, espelha sua consciência. Se você ainda está preso a padrões antigos, seu ambiente continuará refletindo essas limitações. Mas ao se permitir explorar o vazio, ao reconhecer seu valor e estabelecer novos padrões, você cria espaço para que um novo se manifeste. Pessoas, oportunidades e experiências começam a se alinhar com sua frequência recém-descoberta, não porque você controla ou força, mas porque agora você emana coerência, força, interior e presença autêntica. É nesse processo que o desapego se torna transformador. Soltar não é apenas deixar ir, mas permitir que a vida se reorganize em torno de quem você realmente é. É aprender a confiar na sabedoria do inconsciente. No ritmo natural da vida e naquilo que Jung chamava de individuação, o florescimento de um ser completo, consciente e autêntico, e então, um convite fundamental. Olhe para o seu próprio vazio. Quais padrões antigos você ainda carrega? Quais relações ou hábitos não mais servem ao seu crescimento? Permita-se senti-lo. Explorar quem você é, sem máscaras, sem justificativas. Escreva nos comentários. Qual vazio você está disposto a explorar para se tornar verdadeiramente inteiro? Compartilhar sua experiência não só fortalece sua jornada, como também inspira outros a fazerem o mesmo. Se você sente que este vídeo está transformando sua visão sobre si mesmo, inscreva-se no Mentalidade Inabalável, deixe seu like e ative as notificações. Aqui, exploramos a psicologia profunda de Carl Jung para ajudá-lo a enfrentar sua sombra, abraçar seu vazio e florescer com autenticidade. Quando você chega ao ponto de não depender mais de nada externo para se sentir completo, algo profundo acontece. Não é apenas um estado emocional passageiro, é uma transformação estrutural de quem você é. Jung nos ensinou que a individuação, o processo de se tornar completo e autêntico,
envolve compreender e integrar todas as partes de si mesmo, incluindo aquelas que você reprimiu ou negou. É nesse estágio, quando você realmente se ama e se respeita, que sua vida começa a refletir essa coerência interna. Antes, suas ações eram movidas por carência, medo ou necessidade de aprovação. Você buscava amor, validação, reconhecimento, talvez sem perceber que esses esforços eram reativos, tentando preencher vazios internos que jamais poderiam ser preenchidos por outros. Mas quando a transformação acontece, quando você integra sua sombra, acolhe suas imperfeições e se torna um observador consciente de si mesmo, a dinâmica muda completamente. Agora, você projeta amor em vez de buscá-lo. Você emite presença em vez de tentar chamar a atenção. Você atrai sem forçar, sem manipular, sem mendigar qualquer tipo de reconhecimento. Essa mudança interna reverbera no mundo exterior. Jung dizia que o que experimentamos fora de nós é um reflexo direto do que carregamos dentro. Se você cultivou a autocompaixão, se reconheceu seu valor e estabeleceu limites claros, as pessoas, situações e oportunidades que surgem passam a refletir essa realidade. Quem antes consumia sua energia agora encontra espaço para compartilhar reciprocidade. O que antes parecia distante ou impossível, agora se aproxima de você, não por coincidência, mas porque sua energia mudou, porque você se tornou coerente com sua essência. Ao reconhecer seu próprio valor, você para de se contentar com migalhas. O mínimo já não satisfaz porque você compreende profundamente o que merece e o que contribui para seu crescimento. Não há mais negociação interna entre medo e desejo, entre dúvida e coragem. Cada escolha que você faz passa a ser alinhada com seu verdadeiro eu, e cada decisão é uma afirmação silenciosa de autenticidade. Isso não significa que tudo será fácil. E Jung nos lembra que individuação é um processo contínuo, um esforço consciente de alinhamento entre consciência e inconsciente, mas significa que, finalmente, você não precisa mais lutar contra si mesmo. Essa coerência interna tem efeito magnético. Pessoas que entram em sua vida agora vêm para somar, não para tomar. Elas se conectam com você a partir de respeito mútuo, presença e autenticidade, e não por medo, carência ou necessidade de preencher lacunas internas. As oportunidades elas surgem naturalmente, refletindo não apenas o seu crescimento pessoal, mas também o alinhamento de suas intenções com a energia que você emite. E aqui está a beleza desse processo. Você descobre que o mundo não muda porque você controla ou força, mas porque você mudou. A abundância começa dentro de você e tudo ao redor passa a ser um reflexo disso. E enfatizava que a verdadeira liberdade é ser coerente consigo mesmo e, ao mesmo tempo, não depender da aprovação ou do comportamento dos outros para se sentir completo. Essa liberdade que transforma relacionamentos, oportunidades e até mesmo a percepção que você tem da própria vida. Portanto, este é um momento crucial de reflexão. Pergunte a si mesmo quais padrões, relacionamentos ou crenças você ainda tolera que não estejam alinhados com a sua autenticidade. Quais aspectos de sua vida precisam da mesma transformação que você já iniciou internamente? Compartilhe nos comentários o que você está pronto para deixar aí para viver com mais coerência e amor próprio. Ao expressar suas descobertas, você não apenas reforça sua jornada, mas também inspira outros a abraçarem o caminho da individuação. Se este conteúdo está tocando sua consciência e ajudando a transformar sua percepção de si mesmo, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, deixe seu like e ative as notificações. Aqui exploramos a psicologia profunda de Carl Jung, trazendo insights poderosos para que você se conecte com sua essência, transforme seu mundo interior e reflita essa autenticidade no mundo ao seu redor. Não é porque o mundo mudou que você percebeu tudo isso, mas porque você mudou. E aqui está a grande verdade que Jung nos ensinou. A realidade externa é sempre um reflexo daquilo que carregamos dentro de nós. Se você se torna mais consciente, se integra à sua sombra, se conecta com seu eu autêntico, tudo ao seu redor passa a refletir essa transformação. As pessoas, as oportunidades, os desafios, menos nada é igual quando você muda por dentro. Quando você começa a viver de acordo com sua essência, cada decisão passa a ter peso, significado e coerência. As escolhas não são mais feitas
com base no medo, na carência ou na necessidade de agradar, mas no alinhamento com aquilo que realmente importa. Para você, Jung dizia que a individuação é esse processo contínuo de se tornar inteiro, de se tornar quem você realmente é, e ao mesmo tempo de aceitar o fluxo da vida sem tentar controlar tudo. É nesse equilíbrio que a verdadeira liberdade aparece. Mas essa liberdade não é fácil. O inconsciente, como nos lembra Jung, resiste à mudança, porque sua função é nos manter no conhecido, no previsível. É o que cria segurança, mas também limita a nossa expansão ao longo dessa jornada de transformação. Você enfrentará dúvidas, momentos de medo e a tentação de voltar atrás para a zona de conforto. Isso é natural, é parte do processo de individuação, mas é justamente atravessando esses momentos que você encontra sua força. Cada vez que você escolhe permanecer firme em seu caminho, mesmo quando o antigo ainda parece atraente, você fortalece sua autonomia psicológica e se aproxima mais de quem realmente é, e é nesse estado de coerência interior que o mundo passa a responder de forma harmoniosa. Não porque você controla, manipula ou exige resultados, mas porque a sua energia mudou. Quando você deixa de buscar aprovação externa, quando solta a necessidade de agradar ou se justificar, a vida começa a fluir de maneira diferente. Pessoas que antes não se encaixavam mais fazem sentido, oportunidades surgem de forma natural e você percebe que a vida nunca esteve contra você. Ela apenas refletia seu próprio nível de consciência. Agora, Jung nos ensina outra lição vital. O processo de individuação não é apenas para você, ele é também um convite àqueles ao seu redor. Quando você muda, sua presença transforma. É por isso que quero que você faça algo. Não guarde essa mensagem apenas para si, compartilhe este conhecimento com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um familiar ou até mesmo alguém que você ainda não conheça diretamente, mas que será impactado por suas ações e palavras. Porque o que você aprendeu, o que você integrou em sua própria jornada de autoconhecimento não é apenas reflexão, é uma ferramenta de transformação para o outro também. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que mais ressoou com você nessa mensagem. Quero conhecer o estágio em que você está nesse processo de individuação. Quais padrões você já conseguiu soltar e quais partes da sua sombra ainda precisa integrar? Compartilhar sua experiência não é apenas um exercício de consciência, mas um ato de coragem que reforça sua própria transformação e inspira outros a iniciarem ou continuarem sua jornada. E se este conteúdo tocou sua alma, se trouxe clareza, força ou motivação, apoie o canal Mentalidade Inabalável. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para continuar recebendo insights profundos baseados na psicologia de Carl Jung. Aqui você encontra reflexões, ensinamentos e ferramentas práticas para atravessar o inconsciente, abraçar sua sombra, se tornar autêntico e criar uma vida alinhada com sua essência. Lembre-se, a individuação é um processo contínuo, mas cada passo que você dá em direção ao seu eu verdadeiro reverbera na sua vida e na daqueles que estão ao seu redor. Cada vez que você escolhe a autenticidade, cada vez que se respeita e se ama, o mundo passa a refletir sua própria integridade. É assim que se constrói uma vida que não depende de validações externas, que não busca aprovação e que finalmente se manifesta em plenitude. Então respire fundo e reconheça sua força. Você chegou até aqui, você enfrentou medos, soltou padrões antigos, integrou partes de sua sombra e agora está mais próximo de se tornar inteiro. Este é o poder do autoconhecimento profundo. Este é o legado de Carl Jung aplicado à sua vida. A compreensão de que a transformação começa dentro e que quando você muda por dentro, tudo ao redor muda com você. Compartilhe, comente, participe desta comunidade de transformação e continue sua jornada com coragem, consciência e amor próprio. O caminho é seu e cada passo consciente é uma vitória. Porra!